Então, o Update ele é uma organização super nova, nasceu em 2015, fruto aí, de uma insatisfação de várias pessoas que atuavam em diversos locais da sociedade civil, alguns ligados a partido, alguns ligados a um ativismo mais de movimentos sociais, outros a empreendedorismo. E a gente olhando para o nosso trabalho ali no fim de 2014, a gente falou, pô, não estamos indo para lugar nenhum. Tá todo mundo, como o André falou, compartimentado e a gente não está conseguindo lutar contra essa onda que tá surgindo, né? Essa onda desdemocratizante que está surgindo. E a partir disso, muitas discussões ali nas nossas férias, né? Apesar de empreendedor, ativista e militante não ter férias, a gente ali no final de dezembro fez várias reuniões para conseguir entender como é que a gente conseguia olhar para esse processo de democratização e desdemocratização que estava acontecendo no Brasil e na América Latina de uma forma um pouco mais distante, para conseguir entender o que estava acontecendo de fato nesse movimento social, político, democrático. A partir disso, a primeira coisa primeiro projeto que a gente começou foi um mapeamento de iniciativas que a gente fez um recorte, que são iniciativas que estão diminuindo a distância entre a sociedade civil e o poder público. A partir disso, a gente conseguiu, a princípio, a gente chegou a mais de 800 iniciativas. Depois, fazendo um refinamento dessas iniciativas, a gente publicou com 700 iniciativas em 20 países da América Latina. Esse é só o primeiro passo de uma pesquisa que ainda está em continuidade e que ela prevê o segundo passo, que seriam as entrevistas em profundidade com 90 lideranças pela América Latina também, 10 dos principais países da América Latina. A gente, em outubro agora, já parte para viajar para esses países e dar o segundo passo desse mapeamento. Então esse é mais uma prévia mesmo, um olhar por cima do que está acontecendo na América Latina, para depois a gente aterrizar, aprofundar, entender perfil, entender dinâmica, entender desafios de cada liderança dessas iniciativas. Aqui estão 3 pontos que a gente também coloca aqui para poder fazer esse recorte latino-americano, né, que seria o amadurecimento da democracia na América Latina, que tem características similares aqui nos países, a democratização da internet, que hoje chega a quase 60% da população latino-americana, e as crises da democracia, que a gente tem visto como a crise de representatividade, a crise institucional e a crise de referências. E a gente, depois de 10 meses mergulhado nessas 700 iniciativas, a gente chegou à conclusão de que o futuro já está aqui. O futuro já está nesse momento que a gente vive. Só que a gente não está conseguindo enxergar. A gente, apesar de ter uma grande diversidade de movimentos democratizantes, a gente não consegue enxergar esse futuro que já está presente na nossa realidade. Muito por conta dessas características do movimento. A gente vê um movimento extremamente pulverizado em várias temáticas. Então a gente tentou também abarcar uma grande variedade de temáticas. Então, desde temas específicos como feminismo, direito à cidade, mobilidade, gênero, etc., como também inovações sociais e inovações governamentais. Partidos, empreendedores, a gente pegou realmente para dar esse olhar amplo para conseguir dar conta dessa pulverização que existem nessas iniciativas. Também a questão de táticas, estratégias e contextos. Por exemplo, na Venezuela, uma coisa que a gente vê são muitos movimentos sociais liberais, movimentos sociais de direita. Então, muito ligado ao contexto político daquela região. Então, essa diversidade de táticas, estratégias e contextos também dificulta esse diálogo e até esse olhar mais como pares mesmo para esse campo, para esse ecossistema. Diversos dialetos também que dificultam esse olhar como um ecossistema. Por exemplo, tecnologias socioparticipativas, tecnologias cívicas, enfim, vários temas que a gente tem, né? Monitoramento cidadão, zeladoria urbana, para falar sobre a mesma coisa. Não tem padronização, então também são desde empreendedores a partidos, a organizações da sociedade civil e até organizações informais, coletivos.
e a alta volatilidade, que depois de 10 meses que a gente estava fazendo esse mapeamento, cerca de 150 iniciativas deixaram de existir nesses 10 meses, que dá quase 20% da nossa amostragem. Muito porque várias iniciativas elas são, de fato, temporais. No caso, por exemplo, da época do impeachment, surgiu o mapa da democracia e o mapa do impeachment. Agora, nas eleições, a gente vê uma explosão de iniciativas e tecnologias que são ligadas às eleições, mas que a partir de outubro elas deixam de existir. E outras também por questão de falta de recurso, falta de apoio, etc. Então, a partir disso, a gente consegue ver que é um ecossistema extremamente diverso e complexo, e é até difícil da gente poder afirmar, não, realmente isso é um campo de inovação democrática, porque existe uma variedade muito grande de olhares e perspectivas. E a gente buscou fazer esse mapeamento muito para poder evidenciar e dar contorno para que a gente possa compreender do que a gente está falando quando a gente fala de inovação política. Esse daqui é o site, eu não vou navegar no site, se vocês fiquem à vontade para navegar. Ele está estruturado muito mais como uma visualização dinâmica e interativa dessa base de dados. A base de dados é totalmente aberta, o código também da plataforma. Vocês vão perceber que ela está estruturada num olhar mais de estratégia, tática, abordagem. Você consegue fazer recorte por tipo de tecnologia, por tipo de metodologia, de abordagem, etc. Aqui também tem um ponto interessante que não está na plataforma, é a questão das licenças livres. A gente também colheu essa informação, mas essa informação não entrou na plataforma, que a gente teve cerca de 100 iniciativas das 700 que estão online. Metade delas não são tecnologias digitais, são tecnologias sociais, tipo assembleias, hackatonas, etc. São tecnologias sociais. Então, das tecnologias digitais, cerca de 300, a gente tem 100 que colocam publicamente no seu site que elas trabalham com algum tipo de licença livre, seja do conteúdo, seja do uso do código, que dá cerca de 30% das iniciativas que a gente mapeou. 81 iniciativas colocam como proprietárias e as outras são não identificados. Aí a gente também, quando a gente mergulhou nessas iniciativas, a gente começou também a olhar algumas tendências que tem nesse campo e que, a princípio, quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente não imaginou que a gente fosse trombar com esse tipo de olhar sobre essa informação. Então, a gente deu esse passo a mais de realmente aprofundar nessa questão das tendências que a gente estava enxergando dessas iniciativas. Então, a gente vê 4 grandes tendências que impulsionam a inovação na região. A primeira delas é o protagonismo cidadão, que é quando o cidadão toma para si as responsabilidades da mudança que ela quer ver no mundo. Tem 3 microtendências que impulsionam essa macrotendência. A primeira delas é a pressão ativista, que em si não é uma inovação, mas a forma como a pressão ativista tem ocorrido nesses últimos anos é uma tendência. Uma forma mais descentralizada, com lideranças múltiplas, lideranças rotativas, etc. Aqui alguns exemplos, eu não vou passar por todos. A micropolítica, que está muito ligada à cidadania ativa. Então, esses processos de zeladoria do seu bairro, uma horta de bairro, cuidado com as regiões mais próximas da sua moradia, até também o monitoramento cidadão, que a gente coloca aqui como uma questão de micropolítica, porque está muito associada ao cidadão ter na sua mão um aplicativo capaz de reportar e fazer uma melhoria local naquele seu espaço. Esses aplicativos de monitoramento cidadão, zeladoria urbana, eles estão surgindo em diversos contextos e diversos modelos em toda a América Latina. O principal aqui no Brasil é o Colab, que é uma empresa. E também a formação P2P, que seria o caso da oficina municipal, que é quando os atores do ecossistema passam a formar novos atores para esse mesmo ecossistema.
Então a gente não tem, por exemplo, uma universidade de ativismo, mas a gente tem o surgimento, por exemplo, de uma escola de ativismo aqui no Brasil para realmente capacitar novos quadros para segmentos e setores específicos. Outra macro tendência seria a identidade estética, que são as novas linguagens, narrativas, abordagens para falar de política e aproximar os cidadãos do poder público. No caso, o primeiro seria a forma como conteúdo, que é você não traz mais o conteúdo a partir de uma coisa estática, mas a partir da experiência. Então, a aprendizagem, o processo, ele vem muito a partir da experiência e menos como formatos de aulas broadcast. Narrativa, que são as linguagens informais, jovens, meméticas, que surgem também para trazer pessoas que não estão necessariamente dentro de um espectro político politizado, etc., mas que a partir do humor, a partir da linguagem, também começam a se aproximar de fatos políticos. E o engajamento por causas. E aí a gente tem uma diferença em que até a década de 90, 2000, as pessoas tinham que comprar uma ideologia, um pacote ideológico grande de esquerda ou de direita, e hoje a gente vê uma pulverização temática, uma pulverização de causas que consegue aproximar as pessoas da política. No caso, por exemplo, o feminismo, o direito à internet livre, as causas de homossexualidade, etc. Então você pode dizer, eu sou a favor da igualdade de gênero, a favor da internet livre. Isso não quer dizer que eu sou de direita ou que eu sou de esquerda, mas eu apoio essas causas. E essa segmentação de causas também tem aproximado pessoas da política. A terceira tendência seria o cidadão em foco, que está mais ligado a processos e produtos que colocam o cidadão no centro do seu desenvolvimento, como, por exemplo, os laboratórios de governo que estão surgindo em vários municípios e governos pela América Latina. Os laboratórios de governo eles vêm muito de uma perspectiva da iniciativa privada mesmo, que tem dentro das suas empresas espaços, entre aspas, autônomos, que inovam e prototipam novas formas de participação, interação e até produtos. E agora os governos estão começando a adotar também esses modelos para trazer um pouco de inovação para a sua gestão. Poderes permeáveis, no caso, Marco Civil aqui no Brasil também, são legislações que são feitas de baixo para cima, são candidaturas e governos mesmo que têm na sua essência a abertura para as outras pessoas poderem participar. E o governo na mão, que são os serviços digitais, de fato. A desburocratização do Estado. Então, você conseguir, por exemplo, aqui do Chile, você tem mais de 30 aplicações que estão na página do governo do Chile, de N possibilidades de interação, até você conseguir consultar processos jurídicos, conseguir saber qual é o hospital que tem aquela especialidade que você precisa, qual é a escola, quais são as escolas mais próximas de você, etc. Tudo isso digitalizado no caso do governo do Chile. E a última tendência, que seria a transparência 360, que dialoga muito com o que a Maria Alexandra falou, que é a adoção de práticas de transparência para além das instituições políticas, das instituições governamentais. Então, no caso, por exemplo, do timeline político, que são as aplicações que estão olhando para os candidatos, para os funcionários públicos, e olhando para o seu histórico de vida, olhando para perfil político, a trajetória acadêmica, olhando para a sua renda, etc. No caso, inclusive, o 3D3 do México é super interessante, porque eles criaram essa aplicação em que você podia entrar lá e pedir para um funcionário público fazer a sua declaração patrimonial, fazer a sua declaração, etc. Como diz o aplicativo, isso se tornou depois uma lei
depois de um grande movimento social, das pessoas começarem a pedir, encher o saco dos funcionários públicos para eles declararem todo esse timeline político, isso se tornou uma lei lá no México também, que todos os funcionários precisam declarar isso. A infoverificação, a gente também vê um movimento muito grande na América Latina, que surgiu a partir do chequeado na Argentina, essa metodologia de checagem de fatos. No caso também, inclusive do plano de governo, tem del dicho al hecho no Chile. Então, a partir do momento que alguém chega à presidência da República, todo o plano de governo que ele prometeu, não só como um plano de governo, mas inclusive as promessas em entrevistas, eles colocam isso numa plataforma e fazem todo o segmento dessas promessas para chegar no final e falar, bom, você cumpriu aí 30% daquilo que você prometeu. Essa checagem de fatos ela tem se pulverizado muito na América Latina por conta de uma rede de comunicação independente que já existia já na década de 90 aqui na América Latina. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem a Agência Lupa, o Truco da Pública, e a gente vê alguns jornais da mídia tradicional, agora Estadão, Folha e outras mídias grandes, também fazendo alguns projetinhos menores aí de checagem de fatos ligados a eleições agora de 2016. E a infoguerrilha, que é quando o hacker e os jornalistas se juntam para trazer à tona informações de cunho duvidoso. No caso, a gente vê, por exemplo, o Panama Papers, o Brasil Leaks, que já existe agora no Brasil, enfim, várias outras iniciativas muito impulsionadas por essa questão do que é a transparência radical, né? Quais são as informações que devem ou não ser publicadas, e isso levando no radicalismo mesmo de que todas as informações devem ser públicas. Isso é um olhar bem um panorama mesmo assim do que está acontecendo. É interessante também a gente conseguiu, até nessa questão das políticas públicas, a gente conseguiu perceber que tem muitas iniciativas novas surgindo com um olhar local. Se vocês entrarem na plataforma, a gente também consegue fazer esse recorte de abrangência local, nacional, regional, que seria América Latina, e internacional, que é para fora da América Latina. E a gente vê muitas iniciativas surgindo em âmbito local mesmo. Por exemplo, a gente, nesses últimos 2 anos, a gente viu muitos movimentos para conseguir rever e diminuir o salário de vereadores em vários municípios do Brasil. Então são movimentos locais que eles conseguem gerar uma mudança em um curto prazo e conseguem ter um resultado mais tangível na sua própria realidade do dia a dia, porque não são macro campanhas que demoram 10, 15 anos para conseguir ter sucesso e demoram mais 10, 15 anos para você sentir o resultado daquela mudança, daquela política pública. Enfim, é isso. A segunda etapa da pesquisa, que seriam as entrevistas em profundidade, elas devem ficar prontas a partir de setembro do ano que vem. Espero que a gente consiga trazer aí mais informações. Super obrigado, Túlio. Eu acho que isso daqui é um excelente contraponto para vocês verem a riqueza do que está sendo produzido hoje e como que isso pode, eventualmente, o potencial de alavancagem da melhoria dos serviços públicos e do engajamento entre o Estado e entre a própria sociedade civil para construir o bem comum. Isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, a construção do bem comum não necessariamente tem que passar pelo Estado, né? Pode ser entre cidadão e cidadão.